viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o Luiz Felipe e há um momento na vida em que temos que escolher fazer o que é certo ou o que é fácil. Eu sou o Kaique Ferraz e o último inimigo a ser aniquilado é a morte. E eu sou o Pedro Pamplona, e se você quer saber como um homem é, preste atenção em como ele trata quem é inferior a ele, não os seus iguais. E hoje é o dia que eu vou me esbaldar, porque nós já estamos começando falando frases de referência, e vocês sabem que eu falei em todo episódio frases de referência de Harry Potter. Então, finalmente, depois de 22 episódios, a gente veio finalmente falar sobre essa saga que eu gosto tanto, que eu cresci lendo, assistindo, e me formou até como um homem, talvez. Nossa, pesado. Acho que eu coloquei muita pressão nessa obra. Mas sim, a gente vai falar de Harry Potter hoje, gente. Não, mas eu concordo. Eu também fui formado aí, tem coisas aqui que estão me ensinando pro resto da vida. Eu, infelizmente, só fui ler Harry Potter depois de velho, né? Mas aprendi muito também com essa saga da J.K. Rowling. Eu lembro quando eu vi o Pedro postando no Instagram que ia começar a ler, que eu fiquei, nossa, extasiado. Falei, caraca, sim, por favor. A cada livro que ele lia, falava, não, gostei desse, aí foi pro próximo, falei, nossa, isso, continua. E aproveitando essa deixa, eu até vou já puxar isso, né? O Pedro meio que já falou, mas eu queria entender como vocês conheceram e vocês começaram, né, nesse universo de Harry Potter. Cara, eu tinha... Isso foi lá em 2001, né, no lançamento do primeiro filme. Eu devia ter meus 8 anos de idade. Apesar de estar no cinema, eu não conseguia assistir no cinema na época. Eu não tive essa oportunidade. Mas nas férias daquele ano, eu passei lá na casa dos meus primos e eles alugaram o VHS. E essa foi a primeira vez que eu tive contato com Harry Potter, assim. Foi umas férias inteiras onde a gente assistia, rebobinava, assistia, rebobinava, assistia e rebobinava as férias inteiras, assim. Isso foram 30 dias de férias fazendo só isso, só assistindo Harry Potter. E pra você que não sabe o que é rebobinar, antigamente existia um negócio chamado fita VHS. Que você tinha que rebobinar. Se não existia Netflix, gente, Harry Potter não tem Netflix, então. Pois é, mas naquela época, se você quisesse assistir algum filme, você tinha que, por meios físicos, voltar o filme pra você poder assistir ele novamente. E se devolvesse, né, sem rebobinar, pagava multa. Pagava multa, exatamente. O pessoal então, tá entregando a idade aí. E, cara, acho que essa foi, dali pra frente, foi, cara, ladeira abaixo. Porque todos os filmes era a sequência de todas as vezes que lançavam, era assistir e reassistir até cansar, assim, até enjoar. Até meus pais falarem, pelo amor de Deus, eu não aguento mais você assistindo esse filme, troca de filme. E daí pra frente foi só isso. E você, Pedro, como você conheceu? Embora eu já dei um spoiler, né? Então, eu conheci Harry Potter por meio dos filmes também, né? Não conhecia os livros, então nessa época que os filmes foram lançados, eu tive consciência de que existia essa história. Não comecei a assistir os filmes na época dos lançamentos, mas alguns anos depois eu passei a assistir aí os filmes, né? Então eu já assisti todos os filmes quando eu era mais novo, mas a minha memória ela é tão ruim, que eu não lembrava de praticamente nada, certo, dos filmes. Eu lembrava só de algumas coisas bem marcantes, como, por exemplo, eu sabia que o Dumbledore ia morrer em algum momento, mas nem sabia quando, nem sabia em qual livro. Spoilers! E aí, pode dar spoiler ou não pode? É fato aqui, já dizemos em vários episódios, Viajando Terra Distante é spoiler. Se você não sabe disso agora, não sei, você tá ouvindo esse episódio. Então vamos lá. Eu sabia, né, que algumas coisas como essa iriam acontecer, mas minha memória é tão ruim, por exemplo, que eu não lembrava nem da história do Snape, né? Então, quando eu fui ler os livros, eu li mesmo como se fosse a primeira vez, praticamente. Nossa. E esses livros eu só li agora, né, no ano de 2021. Sim. Porque quando eu era mais novo, havia muito a ideia de que Harry Potter era um livro proibido para cristãos, né? E ainda há, né? Sim. Então, principalmente no meio pentecostal, mas não só no meio pentecostal. E como eu cresci nesse meio, eu nunca tive muito interesse por ler os livros, apesar de ter assistido os filmes, né? Fica a incoerência aí, né? Na minha vida. Mas nunca tive interesse, nunca foi algo próximo de mim. E
E eu respeito, tá? Quem acha que é proibido para os cristãos, eu não tenho nenhuma intenção de convencer o contrário, eu acho que isso é da liberdade, da opinião de cada um, por isso que não me preocupo com isso. Mas hoje, com a visão que eu tenho hoje, né, eu vi que não, é possível ler sim, inclusive descobri muita coisa cristã dentro de Harry Potter, né? E aí o meu contato foi agora, com 30 anos de idade, eu li a saga Harry Potter e já quero reler de novo. É um fenômeno muito bom, porque você tira várias lições e coisas que você nunca imaginaria, na verdade, né? Porque a verdade é que a história não se trata de um bruxo, tem muito mais ali no meio. Isso é só a capa, assim, né? Pra você contar a história de verdade, que é sobre pessoas. Com certeza. Bom, e eu conheci, e o Pedro falou isso é verdade, realmente, é até uma coisa estranha, porque desde criança eu vou pra igreja, né? Mas, tipo, minha mãe sempre foi fervorosa, então, tipo, Yu-Gi-Oh! Nunca tive em casa, porque é do demônio, assim, Dragon Ball tinha o Mr. Satan lá, então nunca assisti e nem gostava, porque tinha o Mr. Satan. Agora, Harry Potter, minha mãe leu pra mim. Olha aí. Olha aí essa bênção. Tá vendo? Eu lembro até hoje que, tipo, tava... O primeiro filme foi o único filme que eu não assisti no cinema. Na verdade, correção, porque eu assisti mês passado, porque voltou aos cinemas o primeiro filme. Mas muito obrigado por isso, inclusive. Não é? É incrível. Obrigado, Warner. Mas quando lançou eu não assisti. Mas eu vi o trailer e fiquei impressionado. Eu queria muito ver, assim. Minha prima estava lendo o livro e gostou muito. Aí a gente foi... Minha mãe leu pra mim, eu adorei. E tava próximo já de lançar o segundo, na verdade. E aí, quando a gente foi no cinema, nossa, mano, assim, tipo... Spoiler, a gente já falou, né? Mas eu chorei na cena em que a Hermione volta da enfermagem. Depois de estar petrificada, tá ligado? Nossa, eu lembro até hoje, assim, que eu sempre nessa sala. Eu tinha, sei lá, 3 anos, assim. Então... A partir daí me acompanhou a minha vida inteira de formação como até a adolescência. Então sempre esteve comigo e até eu achei engraçado que depois de um tempo eu fui analisar e foi meio estranho, porque ficou um vazio um tempo. Porque já era padrão pra mim, quase todo ano ia assistir Harry Potter, era, né? Já estava ali na agenda. Então quando acabou foi muito estranho, assim, né? E eu cresci com essa franquia que, tipo, eu falo até que foi uma das primeiras franquias que o pessoal fala da Marvel, mas que foi tão extensa no filme, no cinema, né? Foram 10 anos, né? Mas eu realmente também assisti o filme antes de ler os livros, porque eu ainda não gostava de ler. Mas o que me esperou a gostar de ler foi Harry Potter, porque no último livro eu tava tão ansioso e minha mãe já não contava mais nada, falou, não, vai ler o livro, que eu fui ler esse último livro. Então Harry Potter foi o primeiro livro que eu li e o primeiro livro que eu li 2 vezes. Cara, eu também tive esse mesmo contato, sabia? Quando eu terminei de assistir, eu só fui ler os livros depois do 7º filme, do Relíquias da Morte parte 1. Eu fiquei tão ansioso pra saber o final que eu fui ler o livro, que eu não tava aguentando mais de ansiedade, e aí eu li antes de conseguir ver a parte 2. A leitura do Harry Potter ela é muito boa, né, gente? Quando eu comecei a ler, eu me propus a ler um livro por mês, né? Então eu passaria aí 7 meses lendo Harry Potter. E eu consegui, certo? Eu consegui, mas eu ficava desesperado, assim, meu Deus, quando é que vai chegar o próximo mês para eu comprar o livro? Porque eu organizo as minhas leituras mensalmente, né? Então eu tenho outras leituras para fazer. E eu não queria ler todos os livros logo, eu queria ir acompanhando essa saga tempo a tempo. Eu me programava para começar um livro e terminar no finalzinho do mês ou um pouquinho antes, mas, cara, nunca conseguia. Porque a leitura, a escrita da Rowling, ela é muito agradável. Eu digo isso para todo mundo, é a leitura mais agradável que eu já fiz na minha vida, né? E é uma história muito criativa, cara, genial, assim. Então, quando você começa, você já quer terminar. Você começa a Pedra Filosofal e se eu me permitisse, eu terminaria de uma sentada só. Ou em 2, entendeu? E a Câmara Secreta também. Então foi muito bom, foi uma experiência muito boa de leitura. Por isso que eu já quero reler, por isso que eu entendo a Louisiana. Foi o primeiro livro que eu li 2 vezes, né, porque eu me sinto órfão hoje, né? Eu terminei de ler no mês passado e não li mais nenhuma ficção, né? A não ser aquela pequena ficção do George Orwell, da Revolução dos Bichos, né? Sim. Mas eu tô tentando começar outras ficções maiores e não consigo, porque eu quero ler Harry Potter de novo. Porque é muito bom, é muito bom. A saga dos livros, eu li 3 vezes a saga inteira em português e 1 vez em inglês. Caramba,
Nossa, eu senti até aqui um fã menor. Outro nível aí. É porque eu tenho a coleção, eu tenho uma edição de colecionador dos livros em português. Então, às vezes eu tava aqui em casa, aí eu olho pra ela e falo, tamo aqui, vamos nessa. Entendeu? Não, desde que eu me mudei, eu ainda não consegui colocar meus livros numa estante visível. Eles estão guardados. Isso é uma boa estratégia, viu? Isso é uma boa estratégia. Não, mas é horrível, porque eu adorava às vezes chegar e pegar um livro e, sabe, ver alguma coisa. Agora eu já não tenho mais esse hábito. Mas realmente, e os de contos também eu tenho e vou. Porque realmente o que o Pedro falou é verdade. É muito agradável a leitura, assim. E vai indo num fluxo, você vai querendo mais, os capítulos se fecham direitinhos. E, nossa, eu lembro que, assim, a única coisa que eu lembro que eu até fiquei com medo, que eu fico muito ansioso quando eu vejo alguém querendo ir pro universo de Harry Potter. Então, quando eu vi o que o Pedro ia ler, eu falei, eita, o primeiro é meio infantil. Às vezes a pessoa vai achar que vai seguir assim. Porque o primeiro é muito mais, né, pra criança, realmente, né? Porque se você for acompanhando do primeiro até o sétimo, vai crescendo até, tipo, a maneira como ela conta a história. Ou as coisas com que ela lida na história, né? Sim, os livros vão ficando cada vez mais sombrios, assim, né? Se posso te dizer. Sim. Eles vão ficando cada vez mais assim, eles puxam pra esse terror, entre aspas, né? De tipo, as coisas começam a ficar mais sérias no meio do caminho. Eu não sei se vocês viram que saiu um vídeo atualmente, né? Eu vi no Twitter, né? Era um viral de uma menina que tá assistindo os filmes de Harry Potter pela primeira vez. Aí eles filmam a menina sempre no final dos filmes. E aí nos dois primeiros ela tá sorrindo, ela tá de boa. E aí, a partir do terceiro, a cara dela já começa a ficar de preocupação. E aí vai numa espiral meio descendente, assim. No último ela tá chorando, acabada, assim, né? Na parte 1 do sétimo ela tá desesperada, né? É muito legal e é isso mesmo que acontece, né? Ele vai ficando mais sombrio, vai ficando mais séria. O luto vai ficando mais presente, né? Sim. Então a história vai ficando bem mais densa, mais adulta. Eu queria, pra terminar essa minha parte aqui da experiência com Harry Potter, só citar um amigo meu que foi muito importante, que se chama Felipe Mastrilo. Ele é fã da Rowling, e ele é um cara que é fã de ficção demais, escreve ficção, inclusive, escreve fantasia. E ele ficava o tempo todo, você já leu Harry Potter? Tem que ler Harry Potter, tem que ler Harry Potter. E faz muito tempo que ele me dizia isso. E aí um dia eu fui na casa dele, e na hora que eu fui embora, ele me deu a Pedra Filosofal de presente. Ele falou assim, lê isso daí, lê esse primeiro, tenho certeza que você não vai aguentar e vai comprar todos os outros. E aí ele me deu e eu li o primeiro naquela versão bem mais antiga, naquela versão clássica, e não aguentei, fui comprar todos os outros pra ler. E aí eu ia lendo e ele ficava assim, já chegou no sétimo? Aí eu, não, tô gostando de todos aí. Espera chegar no sétimo que você vai ver o que é Harry Potter e como ele é cristão. E aí quando eu cheguei no sétimo, cara, eu me surpreendi demais, porque tem texto bíblico lá explícito. E a história não é de graça. A história tem a ver com os textos bíblicos. Ela tem um significado que vem dos textos bíblicos, né? Sim. E desde o começo eu sempre tive na minha cabeça que o Harry, ele passa pela estação de King's Cross, né? Então, no final, inclusive, quando ele morre, ele vai pra Cruz do Rei, cara. E a Rowling não botou isso de graça, né? Então, esse encontro que ele tem com Dumbledore em King's Cross também me marcou muito, né? É um livro muito cristão, muito, muito mesmo. Porque minha vida inteira eu tentei falar isso pras pessoas e tô ouvindo você, Pedro, um pastor falar isso pra mim, assim, é a finalização de um ciclo, eu falo finalmente. É isso que eu tenho tentado pregar os meus últimos 20 anos. Tô falando, gente, esquece que é um bruxo, tem coisa boa. Melhor do que muita coisa às vezes, de cristão. Enfim. Legal, Luiz. Você falou uma coisa muito importante aí anteriormente, que Harry Potter, a magia, né? Ela é só um background na história. Porque a história ela é sobre o amor, né? E o amor sacrificial, né, que vence a morte. E a magia tá ali para dar um background bem legal, bem criativo, mas a Rowling escreveu um livro sobre amor. E isso tá desde o começo bem, bem explícito, né? Inclusive tem um filme sobre ela, que é uma biografia, né? Mas ela é bem não popular, né? As pessoas nem sabem muito o que existe, porque é um filmezinho bem britânico, bem furrequinho, assim. Mas é muito bom, porque você vê o que ela passou e você começa a entender as coisas. Que ela foi uma mãe solteira, que ela teve que foi abandonada pelo marido, que ela ficou passando fome um tempo, que ela precisou das pessoas ao redor dela pra ajudar ela. Então você entende de onde surgiu tudo aquilo, assim. Eu recomendo, inclusive eu
não lembro exatamente o nome, mas se você procurar a biografia da J.K. Rowling, filme, você vai achar. Bom, assim, a gente sabe, a gente falou, e hoje em dia tá cada vez mais as pessoas fazendo picuinhas desnecessárias, mas tem e sempre teve essa relação de filme e livro, né? Porque a pessoa sempre fala, se você assistiu o filme, falou, não, mas você tem que ler o livro, porque no livro acontece tal coisa, você precisa, né? E muitas pessoas também argumentam e falam que não, o livro é muito melhor que o filme, eu não gostei muito do que fizeram ali e tal. Eu vejo cada obra como, hoje em dia, né, eu já passei por essa fase também de criticar, mas hoje em dia eu vejo cada obra como algo único, um produto único, assim. Cada um teve a sua interpretação. Existem coisas, claro, que eu gostaria de ter visto, né? Como o funeral do Dumbledore, eu gostaria de ter visto no filme. A história da família Gaunt, que é a família do Voldemort, isso é uma coisa que eu fico muito chateado de não ter tido no filme, porque a gente entendeu um pouco por que o Voldemort se tornou Voldemort. É bom a gente entender que não foi só um cara que é mal totalmente e se tornou mal, assim, não, que existe um background ali, que é uma coisa até que é falada, né, nos filmes, principalmente no segundo tem bastante disso, no sexto e sétimo acaba rolando também, no quinto um pouco, que é a relação de que o Voldemort e o Harry são muito parecidos, mas são as escolhas dele que diferenciam, né? São as escolhas de cada um que diferenciam como eles se tornaram o que são, né? Mas eu queria entender de vocês como é essa relação de filme e livro, assim. Cara, como uma pessoa que começou e conheceu a saga pelos filmes e depois passou para os livros, é muito difícil você, depois de você já ter passado e ter assistido todos os filmes, você criticar ali a adaptação. Mas, de fato, quando você passa a ler os livros, você vê que muita coisa foi deixada de fora e que muita coisa, principalmente nos últimos filmes, né, porque os primeiros livros ainda tem uma adaptação um pouco melhor, são poucas coisas que saem ali no primeiro, no segundo, até no terceiro livro, são poucas coisas que são deixadas e coisas que não são tão relevantes. Mas quando você passa pro quarto filme, por exemplo, você já não tem a história da Winky ali, que é a condutora principal da história do Cálice de Fogo. Sim. Então, eu só realmente consegui ver isso depois. Então, meio que quando eu passei a ler os livros, depois de já ter assistido zilhões de vezes os filmes e já ser muito fã por conta dos filmes, pra mim meio que se tornou um extra, sabe? Pareciam que eu estava conhecendo um pouco mais da história e não que descaracterizasse ou deixasse os filmes menos importantes ou menos agradáveis, sabe? Então meio que essa diferença entre livro e série, óbvio, hoje reassistindo os filmes, depois de já ter lido os livros, você sente falta, você fala, poxa, talvez esse detalhe seria acrescentado mais no filme, mas eu não vi tanto como uma perda, eu vi mais como coisas que eu acrescentei na história, coisas que eu descobria mais quando eu li os livros. Tanto que hoje, quando eu vou sugerir pros meus amigos, falo assim, olha, você precisa conhecer Harry Potter. Eu falo, cara, você quer começar pelos livros? Tudo bem. Mas eu sempre aconselho as pessoas a fazerem o mesmo processo que eu. Vê os filmes. Porque quando você ler os livros, você vai descobrir coisas novas. E você não vai ficar frustrado com os filmes, sabe? Então vai ser um processo meio que inverso. O meu processo, ele foi diferente, né? Como eu não lembrava de nada, eu fui ler, né? Como eu falei, essa daí foi uma das bênçãos da minha falta de memória, né? Então eu li os livros, vamos dizer assim, primeiro, certo? E aí eu fiz o exercício seguinte, assim que eu terminava de ler o livro, eu ia lá no Google Play, alugava o filme e assistia, porque estava tudo fresco na minha cabeça, né? E antes de falar, eu sei e eu entendo que são duas mídias, né? São dois meios de conteúdo e de comunicação completamente diferentes, né? O audiovisual nunca vai conseguir chegar no nível de detalhamento e de contação de história que é um livro, que é algo escrito, né? Então, adaptar livros sempre é muito difícil, tá? Eu estava, por exemplo, agora assistindo a série Fundação e ela é muito diferente do livro do Asimov, porque realmente é um livro muito difícil de adaptar. Enfim, né? Mas há boas adaptações, como, por exemplo, que o Peter Jackson fez com O Senhor dos Anéis, que é uma obra-prima e que é muito, muito, muito boa. Né? Mas, dito isso, eu sei que é diferente, podem haver adaptações boas e ruins, mas eu acho a adaptação de Harry Potter ruim, certo? Eu acho que os filmes
independente deles terem mais histórias ou menos histórias, eles são filmes, na maioria deles, ruins, né? Eu não gostei do primeiro e do segundo, eu acho filmes, assim, bem fracos, sem emoção, sem nada, personagens, às vezes, que até com reações diferentes do que tem no livro, né? Eu gostei do terceiro filme, eu acho que é uma unanimidade que ele é o melhor, né? Poucas pessoas discordam disso, né? Do filme do Afonso Cuarón. E se a pessoa discorda disso, você pode duvidar do caráter dela, viu? Com certeza. E aí eu gosto da parte final, dos 2 filmes finais. Eles são legais também, mas todos os outros eu não gosto. Eu acho que são filmes, assim, mal feitos, com roteiros ruins. Eu não gostei. E aí eu tenho que concordar com o Luiz que faltam histórias e faltam camadas que são muito importantes nos livros, né? O Dobby é meio deixado de lado, né? Que é um personagem muito bom. Toda aquela questão com os elfos, né? Exato. É deixado de lado, né? Isso. E a questão também desse aprofundamento na vida do Voldemort, na vida do próprio Harry. Então você tem algumas coisas que ficam faltando, né? É por isso que eu recomendo que todo mundo que é fã, porque eu conheço muito fã dos filmes que nunca lê os livros. E eu fico pensando, se esse cara é fã dos filmes, imagine quando ele lê os livros. Ele vai pirar, assim, né? Vai infartar de tanto amor por Harry Potter, né? E eu sou defensor de que precisa haver uma série, eu falei aqui quase em inglês, né? E eu sou defensor de que precisa existir uma série de Harry Potter, uma mega produção aí da HBO, que cada livro é uma temporada, para que essa história seja contada no audiovisual com mais fidelidade e profundidade. O problema é que os personagens ficaram muito marcados, né? E os atores. Mas um dia, quem sabe, isso vai dar certo. É o meu sonho. Eu acho que todo mundo quer isso, assim. Eu acho que realmente o que você falou é verdade, eles são muito marcados. Mas assim, é que a Warner ganha muito dinheiro com isso, né? Então ela sempre tenta puxar de volta, né? Mas eu acho que se deixar quieta por uns 20 anos, talvez 30, e trouxer de volta, acho que rola, assim. Mas o que você falou é verdade, porque, tipo, eu gosto muito, então, tipo, eu não consigo ver defeito, desculpa. É incrível, sensacional, porque foi da minha infância. Mas, infelizmente, hoje em dia, quando a gente vai analisando, tem coisas muito mal feitas. O quarto filme é horrível, pra dizer a verdade. Sim. Se você comparar com o livro, então, nossa, é um negócio horroroso, porque... o quarto é um dos piores, realmente. Nossa, com certeza, as interpretações, o que mostram, falta muita coisa ali no boa que era pra ter no filme, assim. E é uma das melhores histórias que eu gosto, porque, tipo, tem a cena pra mim do Voldemort retornando, pra mim é uma das melhores cenas da saga, assim, sabe? Tem todo um significado, todo peso. Só que é porque eu coloquei isso, porque eu sei o que aquilo significa. Mas não acho que a cena transparece isso, assim, tanto, na verdade. Você tem tanta coisa acontecendo ali na vida do Harry em um segundo, sabe? Ele vê o Nêmesis dele, assim, quem criou toda uma infelicidade na vida dele ali, retornando a partir da vida dele também, porque usou sangue, o amigo dele morrer na frente dele, o pai do cara que ele tinha um conflito, ele descobre que é o comensal da morte. É muita coisa acontecendo do cemitério ao mesmo tempo, sabe? Começa a ligação dele a ficar mais forte, ele começa a ver pelos olhos do Voldemort, pelos olhos da Nagini também, né? Enfim, o que já desperta a questão das Horcruxes lá na frente, mas é tudo muito jogado, é tudo muito, sabe, deixado de lado. Então, eu acho que sim, é uma coisa um pouco porca que foi feita, assim. É um problema que eu acho que tem nas obras que a Warner faz, que é muito voltada pro dinheiro. Então, é engraçado porque Harry Potter 3 foi tão bom, mas eles não manteram o diretor, eles não manteram o gênero, porque queriam fazer talvez uma coisa blockbuster por ser, né, o quarto filme ser a questão do torneio, então lutas, batalhas, tem um dragão gigante, e deixaram de lado a história que é o principal, sabe? Então é uma infelicidade. Eu falo, como fã, eu adoro os filmes, vou continuar assistindo, acho incrível, mas ainda tem essas falhas que me deixam triste. Sempre que eu leio o livro eu falo, queria ver isso. Isso, cara, aquela cena do labirinto no Cálice de Fogo no filme, ela é muito fraca em relação ao que é no livro, né? Ela é resolvida de uma forma muito rápida, assim, né? E os outros 2 filmes, A Ordem da Fênix e O Enigma do Príncipe, né? Eles também deixam muito a desejar pra mim, assim, pessoalmente, em relação à história. Com certeza, não. O 6º filme é de longe a pior adaptação de todas. É de longe a adaptação que, assim, vocês falaram de Cálice de Fogo, de fato, o Cálice de Fogo, pra mim, é o filme que eu menos gosto também.
Mas em adaptação, cara, eles tiraram metade da história, eles conseguiram descaracterizar Mas completamente. Então, assim, eles pegaram só um traço do livro e tentaram fazer adaptação em cima daquilo. Então foi bem, bem difícil a adaptação do sexto filme. É quase uma unanimidade também que esses são os dois piores. O quarto e o sexto, né? É porque o sexto, eu tenho que dizer que assim, eu gosto muito do visual do sexto. A maneira que as coisas vão ficando tensas, assim, eu acho muito bom. Só que Aquele eu lembro até clima hoje. escuro, Então, esverdeado. eu adoro, eu acho lindo, eu acho perfeito aquilo ali. Se encaixa muito bem com o clima, assim. Que é até uma coisa que. Eu falei, eu gosto, não adianta. Então, mas no fim do quarto livro do filme, a Hermione pergunta, né? Tudo vai mudar a partir de agora, né? E aí o Harry fala, né? Sim. E realmente, a partir dali, tipo. É assim, ó, esquece, tá ligado? Aqui foi o último momento de felicidade e coisa legal. Daqui pra cá. Mas aí no sexto filme eles esquecem disso. Porque eu lembro do diretor falando que assim, não, porque nós vamos tentar fazer uma coisa adolescente, porque vai ter música, o rock and roll adolescente, nossa, até romance. Uma frase que é romance, e até uma frase final que, tipo, a gente tentando defender Harry Potter aqui como cristão, e as poções que vão ser as drogas na adolescência. Caraca, eu falei, nossa... Qual é desse cara? Não faz isso, sabe? E tanta coisa de importante pra contar no filme, sabe? E eles estavam parecendo correndo ali pra contar, não, tem Horcrux aqui. Mas vamos lá ver o Rony beijando a garota e deixando a Hermione com ciúme. O que é uma coisa importante também, a relação do Rony e da Hermione. Mas, tipo, foi tão mal construída que, nossa... É triste. Foi o que vocês disseram, assim, na verdade foi muito o que o Felipe falou. Pra mim, eu sou muito fã dos filmes, então eu vou continuar assistindo todas as vezes que passa, toda vez que eu tô zapeando pela TV e passa o filme, eu tenho que parar pra assistir. Então, mas de fato as adaptações são bem, bem tristes. Por isso que eu falo que talvez, pra mim, e quando eu converso com as pessoas, eu falo, leia os livros e você vai descobrir um universo completamente diferente. E você vai ter coisas a mais na sua vida, assim. Porque quando você faz o caminho inverso, é só decepção, entendeu? Se você começa pelos livros, é só decepção. Eu nem falei, né, mas eu tive as duas experiências, porque assim, até o sexto filme, eu não tinha lido os livros. A partir do sétimo que eu fui ler, né? Então, assim, até o sexto filme, então eu tive a experiência de ver o filme primeiro e depois ler os livros. No sétimo eu li o livro primeiro e depois assisti o filme. Realmente o que o Kaique falou é a verdade, assim, você lê os livros depois, embora, assim, eu tenho uma dificuldade de ler livros depois que eu vi o filme, porque fica muito marcado as cenas na minha cabeça, então é um pouco complicado. Porque quando eu leio só o livro, eu imagino, e aí eu vou ver o filme, é outra visão. O contrário é mais difícil, mas realmente vale mais a pena, porque você vai... Ah, então tem os elfos domésticos. Ah, então tem a mãe do Sirius num quadro, gritando o filme inteiro, que é a coisa mais sensacional, no livro inteiro, que é incrível, eu amo. Nossa, eu lembrei aqui agora, eu fiquei até triste, porque é muito bom a mãe do Sirius no quinto livro. O que eu ia dizer é que eu concordo com o Kaique, eu também sou fã dos filmes, né? Achá-los ruins não me tira a vontade de assisti-los. Então é uma experiência muito boa você assistir os filmes. Eu lembro que eu peguei o lançamento dos filmes já no meio da carruagem e que quando acabou, cara, quando eles fizeram aquela notícia a gente tá aqui nas últimas gravações e o elenco se despedindo, bate a tristeza, né, cara? E quando você assiste... Você, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vi esses personagens aqui, esses atores crescendo, né? Os caras começaram crianças e estão terminando adultos, né? Sim, então é uma experiência muito boa também. Sempre quando tá passando, eu assisto. Sempre onde eu ligar a televisão e estiver passando, de onde tiver o filme, eu assisto, porque eu gosto da experiência de assistir. Os filmes são tão bons, mas a gente é fã do mesmo jeito. Acho que é até por isso, a gente gosta tanto que a gente quer. Caraca, mano, faz melhor isso aí. E eu tenho uma regra, só um comentário, um parênteses aqui. Eu tenho uma regra em relação aos filmes na TV. Quando eu tô zapeando assim e de repente passa um filme, eu preciso assistir até o final. Isso é fato, isso assim é lei. Não importa se eu tenho coisas pra fazer depois, não importa se tem outras coisas mais importantes passando na TV, eu tenho que parar pra assistir Harry Potter. E se ele tiver uma continuação, se tiver um filme que vai passar depois, eu ainda tenho uma outra regra que é o seguinte: se eu não conseguir parar de assistir até o logo da Warner aparecer, eu preciso assistir até o final também. Não, cara, a gente talvez fale depois, mas se não falar, Animais Fantásticos tá sendo meio ruim.
Não tá sendo muito legal, vou dizer a verdade. Mas passou o trailer de Animais Fantásticos essa semana, eu fiquei todo arrepiado. Tô nem aí, eu quero voltar, eu quero ir no cinema assistir o Mundo Mágico, tô nem aí, entendeu? É tipo isso, cara, também comigo. Eu confesso que eu só assisti o primeiro Animais Fantásticos. Eu achei tão ruim que eu nem assisti o outro. Né? Cara, mas esse trailer agora com os segredos de Dumbledore deu vontade de assistir mesmo. Então, você quer, eu quero voltar, eu quero ter de novo a magia. Vi um monte de coisa que eu achei horroroso, mas tô nem aí, eu vou estar lá no dia 22. Com certeza, não, e assim, Animais Fantásticos, cara, foi, assim, claramente uma tentativa da Warner de manter a série viva e ganhar muito dinheiro. Continuar fazendo da J.K. Rowling bilionária e continuar fazendo da série e desse universo um dos mais assistidos, porque é muito, muito, muito mal feito. Não, assim, e é covardia, porque assim, é uma tentativa da Warner, mas a J.K. Rowling, eu não sei como funciona e tal, assim, porque ela foi roteirista dos 2 primeiros filmes, né, não deu certo, agora ela vai ser só uma consultora, mas assim, nitidamente ela não quer contar a história do Newt, ela quer contar a história do Dumbledore e do Grindelwald. Exatamente. Então exatamente. me conta a história dos dois, eu quero ver os dois batalhando, eu quero... Não faz essa... Eu acho realmente que não funcionaria um filme dos dois, do Dumbledore como um protagonista. Mas assim, dá outro jeito. Esse jeito não rolou legal, tá ligado? Não tenta esconder a história que você quer contar ali, não. Eu particularmente assisti o primeiro Animais Fantásticos e eu até me empolguei com aquela empolgação de fã que tá voltando para o universo, sabe? Sim. Então, ok, você quer me falar, você tá me pegando referências, tá me colocando com alguns easter eggs aqui, você tá me fazendo um fanservicezinho aqui, um fanservicezinho ali e tal, mas quando eu assisti o segundo filme foi uma frustração tão grande, e aquela frustração... E assim, Pedro, se você não assistiu, de fato, assim, quando você assistir, você acabou de terminar de ler os livros, você vai entender essa frustração. Você termina, você sai do cinema e você fala assim, porque eu assisti no cinema, né? Então eu saí do cinema e pensei, cara, eles estão jogando no lixo 7 livros. Eles estão pegando 7 livros e estão literalmente triturando. Não é que eu não tô acreditando que eles estão fazendo um negócio desse. Eles estão se contradizendo numa série de coisas, numa quantidade absurda de coisas. E aí você fica muito frustrado. Agora tu me convenceu a assistir, porque quando é ruim assim também eu fico curioso pra ver como eles estragaram. Vale a pena por isso. É que o Kaique é negativo, porque eu saí falando assim, não, tem mais 3 filmes, ainda dá tempo. Eu saí do cinema completamente frustrado, cara. E assim, óbvio, que depois que eu saí do cinema, eu falei assim, cara, não é possível que eles vão acabar aqui. Óbvio, tem outros 3 filmes, mas eu quero saber pra onde eles estão conduzindo. Aí eu fui olhar a teoria, fui olhar o que a galera tava achando. Só assim, não melhorou a minha frustração, não melhorou as minhas expectativas, mas eu decidi, depois desse trailer, eu decidi dar a chance. Assim, eu quero que vocês entendam que eu sou um fã muito assíduo. Então, eu assisti os filmes muitas vezes do Harry Potter. Então, pra você ter uma noção, o segundo filme de Animais Fantásticos, eu só assisti ele no cinema. Eu também. Não, eu acho que eu assisti 2 vezes. Eu não assisti ele outra vez, assim. Eu não assisti ele de novo porque eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Não, eu digo aqui que, assim, eu não queria citar isso porque eu finjo que não existe. Mas a Criança Amaldiçoada, que é a peça lá, acredito. Eu li o livro do roteiro e é um lixo também. É uma coisa horrorosa. A gente não pode falar isso. Eu digo que a mesma virada que tem lá no Criança Amaldiçoada se equipara à virada que tá tendo em Animais Fantásticos. E pra mim, as duas são fanfics. Então, tipo... Não, assim, deixa eu te falar só as minhas considerações a respeito de Criança Amaldiçoada, é que ele não existe. Isso nunca aconteceu. Isso não aconteceu. Criança Amaldiçoada não existe, é uma ilusão coletiva, tá? E é por isso que eu falo que a falha dos outros filmes, a gente vê o reflexo maior ainda em Animais Fantásticos. Porque é o estúdio, e assim, a gente pode ir além, que a DC é o mesmo estúdio que faz os filmes da DC. A Warner é o mesmo estúdio que faz os filmes da DC. E, tipo, a gente vê que eles só querem ganhar dinheiro. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Concordo. Isso é ruim. Porque, tipo, eles só querem ganhar dinheiro, eles não se preocupam com a história, sabe? Tem tanta coisa boa pra fazer na DC e eles estão, tipo, fazendo aquilo. E a mesma coisa de Harry Potter. Tinha tanta coisa boa pra contar de Harry Potter e eles estão fazendo... sei lá, mano. Nós podemos pagar a nossa língua com os próximos filmes? Eu tô torcendo pra isso. Nossa, não tenho problema. Eu não tenho problema de estar errado.
errado. Eu gosto de estar errado. A gente quer estar errado, né, cara? Exato. A gente quer que os caras acertem, né? Nossa, não tem problema, entendeu? Pedro, você é um fã, assim, como você falou de ler os livros recentemente, você chegou a conhecer e ouvir e ler a respeito da Criança Amaldiçoada? Então, cara, sempre que eu postava sobre algum livro de Harry Potter que eu tava lendo, chovia de comentário: não leia Criança Amaldiçoada, não leia Criança Amaldiçoada, não leia, não vá pra Criança Amaldiçoada. E aí eu fiquei com receio, cara, porque era muito aviso. Então eu não li ainda, não fui pra lá ainda. Não sei se eu vou. Não tem porque nada que todo mundo diz que é horrível, assim, que estraga mesmo a história. Então eu não quero ter contato com isso, não. Não tem nada que vale a pena. Aos ouvintes que não sabem a respeito, a Criança Amaldiçoada foi uma peça que eles criaram exclusivamente lá na Inglaterra, né? Que é dita que é uma peça em questão como obra de arte, a obra teatral muito boa, inclusive. Eu acredito, de verdade, eu acredito que como uma peça ele deva funcionar muito bem. Mas aí, óbvio que quando se fala sobre principalmente na época que surgiu Criança Amaldiçoada, não existia ainda a história do Animais Fantásticos. Então, foi a primeira obra pós Harry Potter que se falava sobre o universo. Então é óbvio que se causou uma euforia muito grande entre os fãs, né? Então eles aproveitaram essa onda e surfaram nela e criaram esse livro, que é literalmente o roteiro da peça. Ele é tão literalmente que no livro você tem fechar e abrir cortinas, luzes que se acendem, que se apagam, porque é literalmente o roteiro da peça. Tem primeiro ato e segundo. Primeiro e segundo ato, exatamente. Eita, então eu não quero mais ler isso, não. Então... ele é literalmente. Quer dizer, eu nem queria, agora eu não quero mais ainda. Já falei isso, se você não tinha motivo suficiente, pronto. Já colocamos o tempo aqui. E, cara, assim, eu comprei o livro, eu tenho ele aqui. Eu tenho, tá aqui ele. também. Ele fica longe da minha coleção original, tá? Ele fica na ordem dos meus livros aqui, ele fica distante da minha coleção original, porque não tem esse mérito, ele não merece estar próximo, mas eu realmente acho que ele se passa, né, literalmente assim que acaba Harry Potter. Ele literalmente começa com o prólogo, né, é o prólogo? O que se chama? O último capítulo. Com o epílogo, perdão. Ele literalmente começa no epílogo de Relíquias da Morte. Então, ele se passa 19 anos após os acontecimentos da Segunda Guerra. Então, quando me falaram de A Criança Amaldiçoada, eu pensava que era uma história, que era uma prequel do Harry Potter. O Harry seria a criança amaldiçoada, então seria uma história dos pais dele lutando contra o Voldemort. Antes, né? Mas eu nem imaginava, depois que me disseram, não, é com o filho, e é no futuro, e eu não quero ver isso, não. Não quero ver, não. Eu sonho com a história disso o tempo todo, de ver acertando o Voldemort, mas... Meu sonho de verdade, e eu até, todas as vezes que chega 1º de abril, eu sempre caio, porque eu sempre tenho a expectativa, é uma história a respeito dos marotos, cara. Imagina, essa história seria sensacional, sabe? Eu vi, e obviamente seguindo pra Primeira Guerra, né? E aí você tendo ali todo o primeiro enfrentamento com Voldemort. Seria incrível, seria incrível. Então, assim, em resumo, a respeito de Criança Amaldiçoada, é um livro que a gente simplesmente ignora, a gente finge que não existe. E é isso. O problema que temos nos filmes que a visão do Thiago Potter é uma visão muito mal retratada, né? Com Você certeza. tem o Thiago simplesmente, tipo, posso estar errado aqui, mas quando eu assisti os filmes, foi essa a minha visão. Thiago Potter lá, o pai do Harry, depois você vai descobrindo que ele é um bosta, que ele é um cara que era um bosta. E não tem retratação. É isso. Thiago Potter zoava o Snape na escola e essa é a principal fonte que nós temos sobre ele, sabe? Sim. Não, isso nos livros acaba sendo esse caminho também, né? No 5º livro você começa, que o Harry começa a ter as aulas de oclumência com o Snape. Ele descobre isso, tal. Tem até nos livros, ele vai ter essa conversa com o Lupin e com o Sirius, porque ele vai questionar, ele fala, meu pai era um bosta, não é possível, meu pai ele não era um cara decente.
E aí acontece a retratação. Nos filmes isso não aconteceu. No terceiro livro também tem isso. Você tem a questão que você descobre porque a Casa dos Gritos é a Casa dos Gritos, e você descobre que tem toda a questão, e que o Tiago salvou o Snape por conta disso. Eu não vou retratar isso, gente, porque aí essa eu vou deixar a colher de chá. Você vai ler sobre a Casa dos Gritos que você vai ter uma experiência legal. Mas eu trago tudo isso, que eu espero que dê tempo, porque o Pedro fez publicações muito boas sobre a masculinidade em Harry Potter. E assim, cara, eu lembro, quando eu li, eu fiquei tipo, caraca, cara. De novo, foi a experiência, tipo, eu sempre quis toda a minha vida que as pessoas falassem sobre isso, e tá tendo um artigo sobre a masculinidade em Harry Potter. E é realmente, cara, impressionante. Então eu queria que o Pedro falasse um pouco pra gente, principalmente agora do Thiago, que eu acho que é o mais difícil de realmente das pessoas saberem por conta do filme. Então, Tiago Potter é um bom personagem, é um ótimo personagem que realmente nos filmes ele ficou mais retratado como esse cara mais babacão, né? Aquele cara que faz o bullying na escola com os outros, né? Que tirou muita onda pesada, né? Com o Snape. E nos filmes é difícil de você ter uma outra visão dele, porque o que você tem ali é o que você está vendo, né? E geralmente a gente não fica indo e voltando nos filmes para analisar a história, né? Até porque nem tem muito detalhe para analisar nos filmes do Harry Potter nesse sentido do Tiago Potter. Mas nos livros é diferente. Nos livros você volta às páginas, nos livros você lê o outro livro anterior, você lê o próximo, você vai buscando as informações e você vai juntando as informações para construir um arco melhor do seu personagem, um arco mais abrangente que você consegue entender ele. Então, o Tiago Potter, ele para mim ele é aquele exemplo que a Rowling faz em todos os personagens, de que não há ninguém perfeito, de que em Harry Potter todos têm falhas, inclusive Dumbledore, quando a gente vai descobrir nos últimos livros, né, toda a questão dele em relação à família dele, e ele mesmo vai admitir no último livro pro Harry que o problema dele sempre foi com o poder, ele era tentado pelo poder, ele fez coisas erradas na vida dele, né? O próprio Harry tem problemas também, todos têm os seus problemas, os seus pecados, vamos colocar assim. É tanto que tem uma frase do Sirius que é muito marcante, né? Ele diz: o mundo não se divide entre pessoas boas e más. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós, né? Então, sim, Harry Potter é muito sobre isso. E o Tiago Potter é uma dessas pessoas que talvez mais exemplifique isso. Porque ele é o cara que gosta de aparecer, ele é o cara egocêntrico, ele é o cara que está tentando chamar a atenção da Lilian de modo errado, né? Brincando e ali humilhando o Snape. Mas depois você percebe que existe um amadurecimento. O Sirius começa a falar com Harry sobre isso, que ele foi baixando a bola, acho que ele disse que ele foi murchando a bola dele, que ele foi sendo um cara mais centrado, até o ponto da própria Lilian, que meio que odiava ele, assim, o comportamento dele, aceita casar com ele, porque o cara mostrou alguma mudança, né? E ele mostrou uma mudança tamanha que ele passou de ser o cara egocêntrico, que só pensa em si mesmo, pro cara que entrega a vida pela sua família, né? Pro cara que entrega a vida, né, para salvar a esposa e o filho e ali fazer um sacrifício para lutar contra Voldemort, mesmo, eu creio que ele, mesmo sabendo que ele não tinha chance, né? Ele queria só atrasar o Voldemort, né? Então o arco dele é muito interessante e isso mostra um ponto de masculinidade e um ponto também do livro, né? O ponto de masculinidade é que nós não somos perfeitos e que devemos buscar amadurecer, né? Amadurecer ao ponto do amor nos levar a fazer sacrifícios, como ele fez sacrifício pela sua própria família com a sua vida. E o Tiago Potter, ele, como os outros personagens principais, você encontra isso em todos eles, ele é uma demonstração do amor sacrificial, um amor sacrificial que nos faz amadurecer e que nos faz entregar nossa vida em doação aos outros, né? Então todos os personagens, os grandes personagens de Harry Potter também têm essa característica que a gente consegue encontrar. Então é muito bom a gente ler Harry Potter sabendo desse tema central do amor sacrificial que vence a morte, né? E vencer a morte, a gente vai escutar o Dumbledore dizendo no final, não é fugir dela, né? Então esse é o significado que está nos grandes personagens da saga que a gente vê no Tiago Potter também. De novo, uma falha dos filmes foi não mostrar, por exemplo, que no sétimo você tem o Lupin tendo uma falha ali de confiança, não sei, talvez, porque ele tenta se juntar ao Harry para ajudar ele,
mas ao mesmo tempo ele tenta abandonar a família, né? Eu lembro muito o que foi tipo um sermão que o Harry dá, né? Que o Lupin vai até a casa do Sirius, quando o Harry e a Hermione estão lá e o Rony. E aí fala, não, vou aí te ajudar e tal. Não foi desse jeito, tá? Tô resumindo aqui, você vai ler o livro. E o Harry fala, você tá louco? Você tem filho, você tem mulher pra criar aí? Você vai fugir comigo? Não sei. Meu pai não gostaria que você fizesse isso não, você tá maluco? Porque ele ainda tenta usar o Tiago como, né? Não, seu pai ia gostar que eu fizesse isso com você, te ajudasse. Então você tem muito presente nessa questão de caráter e como às vezes a gente falha mesmo, né? E a contraponto do Thiago a gente tem o Snape, né? Que a princípio sempre tem é bem caricato, todo de preto, toda aquela postura. E a gente vai sempre tendo as reviravoltas, né? No primeiro filme a gente tem o Harry desconfiando do Snape o filme inteiro. E aí depois descobre que não é ele. Mas depois tem a reviravolta e ele fala sempre foi o Snape. Mas aí depois tem uma outra reviravolta e você descobre que sempre foi o Snape, mas de outra forma, pra dizer a verdade. Que o Snape, e o Pedro também fez uma publicação lá, inclusive vai no Instagram dele, porque é muito boa essas publicações. O Snape, e me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que é a representação perfeita do cristão, que morre pra si mesmo e vive pela causa, sabe? E é a coisa mais difícil, na verdade, de ser feita, mas é a coisa mais louvável. Tanto que o Harry fala que o Snape é o homem mais corajoso que ele já conheceu, sabe? Então, cara, eu não tenho como não ver essas coisas e eu vou puxar um pouquinho aqui pro emocional, mas eu não fui criado pelo meu pai e ele não esteve presente. Então eu lembro que eu sempre vendo essas figuras e como o Harry tentava se inspirar em figuras masculinas ao redor dele pra ter como referência, eu fiz o mesmo. O Snape aí, ele é o meu ponto fraco na saga, um ponto fraco emocional, porque foi a única vez que eu chorei. E eu chorei exatamente nessa frase que você citou aí, quando o Harry dá o nome, né, do Snape ao filho dele, e diz, esse foi o homem mais corajoso que eu conheci. E, cara, o Snape, ele realmente ele tem um arco que eu acho que é outra unanimidade, né, de ser o melhor personagem, assim, principalmente para você aprender algo com ele. E dentro dos protagonistas, né, dos grandes personagens, ou melhor dizendo, dos antagonistas, a gente tem ali o Draco, que é aquele meninozinho que vai antagonizar com o Harry, mas os dois grandes antagonistas são Voldemort e o Snape. O Snape, ele é um antagonista quase que na saga inteira, né? Você só descobre no final que ele não era, né? E qual é a diferença do Snape para o Voldemort? Isso a Rowling também deixou bem claro desde o começo para o Voldemort e no final com o Snape. E a diferença é que o Voldemort não conhece o amor. Ele nunca amou ninguém. Provavelmente ele nunca foi amado também pela história dele. Então ele não tem amor em si mesmo, né? Ele não conhece o amor. Já o Snape, a gente descobre que todo esse arco dele, toda essa coragem, toda a fidelidade de Dumbledore, porque o Harry ficava louco, né? Por que ele confia tanto no Snape? Por que ele confia tanto nesse cara, se ele é o grande vilão aqui da história? E a diferença é porque ele amava, ele sabia o que era amor. Ele amava a Lilian, né? E ele dedicou a vida para cuidar e proteger o filho do grande rival dele, né? Que era o Tiago, por amor a Lilian. Então, o Dumbledore confiava nele porque ele sabia que ele amava, que ele tinha experimentado o amor. Então, essa é a diferença que não fez o Snape virar um Voldemort, né? O amor. Então, essas mensagens que a Rowling dá no livro foi o que me empolgou, assim, demais mesmo para ler, né? E para ler, para continuar lendo, para indicar, porque realmente é uma história sobre o amor sacrificial que aponta para Jesus Cristo de modo direto, não é nem indireto, é direto. A Rowling está falando disso, né, no livro. Então, e até esse ponto que você falou, refletir agora, é a confiança também, né? E a gente, não sei se é uma representação até... Me perdoem se eu estiver sendo incoerente, mas, tipo, o Dumbledore confiava no Snape, e ele tinha um motivo pra isso. E isso tinha que ser suficiente pro Harry. E até uma falha que a gente tem às vezes, né? Que a gente olha uma situação que parece que é algo tenebroso, a gente fala, não tem como confiar nisso. E Deus vai e fala pra gente, não, confia, eu tô falando. Se eu tô dizendo, você tem que confiar, e é isso. Mas o Harry, de novo, pela arrogância do poder, de novo, de achar que ele sabia das coisas, e achava realmente que o Dumbledore tava sendo, né,
Mas isso é importante também, né? A gente aprender a confiar na vontade de Deus. Bom, gente, eu tô aqui assim, tô até esquecendo que eu tô participando. Só ouvindo vocês, falando, caraca. Ainda sobre esse significado de Harry Potter, né, de ser uma história sobre o amor sacrificial, o último livro, como eu falei aqui no começo, daquele meu amigo que ficava dizendo, vai ler o último livro que você vai ver o quanto ele é cristão. Né? E ele realmente é muito, muito cristão, assim, no sentido de passar uma mensagem cristã direta. Então, quando o Harry chega lá em Godric's Hollow, no cemitério, que ele encontra ali as lápides, tanto da família do Dumbledore, quanto dele mesmo, dos pais dele, né? Ele lê alguns versículos, ele lê 2 versículos. E tem um que é Mateus 6, 21, né? Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E esse versículo, ele permeia todo o livro das Relíquias da Morte, porque o Harry, ele vai entrar num conflito que está lá no livro, que é o seguinte: eu vou procurar as Horcruxes para destruir, ou eu vou procurar as Relíquias da Morte para ter todo o poder e conseguir derrotar o Voldemort? Por qual via eu vou tentar destruir a morte? A via do poder ou a via de renunciar a esse poder e pegar as Horcruxes, né? Então ele fica nesse dilema aí, exatamente porque onde está o coração dele? Onde ele quer chegar? Qual é o tesouro dele? É o grande poder ou é destruir o Voldemort por meio da destruição das Horcruxes, né? E a gente vê que talvez ele não fosse conseguir se ele escolhesse a varinha das varinhas, né, a capa da invisibilidade e a pedra lá da ressurreição. Ele escolheu o melhor caminho, ele teve que se afastar desses tesouros mundanos, vamos dizer assim, né, para colocar o coração dele em humildade, para se colocar no lugar e saber que ele não derrotaria a morte pelo poder, mas ele derrotaria a morte entregando a própria vida, que foi o que ele fez ali no final da batalha de Hogwarts, né? Então, esse versículo, os dois, né? Mas esse versículo, ele permeia muito o conflito do Harry, e os dois também, né? Que o outro também, né? Do último inimigo a ser derrotado é a morte. Então, são 2 versículos que eles não estão ali só de graça, eles não estão ali só, é um enterro cristão e na lápide tinha escrito isso. Não, são 2 versículos que guiam a história e o desfecho final da saga do Harry Potter. E quando eu li isso, cara, eu fiquei assim impressionado. Eu não tinha ideia disso, não tinha ideia que a Rowling ia fazer isso. Eu não tinha ideia que esse livro ele ficou tão famoso mesmo tendo mensagens cristãs tão diretas. Porque o normal, às vezes, é a galera reclamar disso, né? Tem versículo bíblico, é muito cristão, fala sobre a cruz de Cristo, né? Eu acho que o brasileiro não percebe isso porque é em inglês, mas o Harry, depois da morte, ele vai para King's Cross, e lá ele tem uma experiência de ressurreição diante da cruz do rei. E, cara, eu fiquei assim, meu Deus, como é que um livro dele fez tanto sucesso, com uma mensagem tão cristã assim, né? Então vale a pena ler Harry Potter, vale a pena você poder encontrar esse significado mais profundo do amor sacrificial que vence a morte, né? Porque esse amor a gente aprendeu nas escrituras, né? A gente aprendeu na cruz, né? E do mesmo jeito que a Rowling vai deixar claro que o amor e o amor sacrificial é o poder mais forte do universo, que nenhuma maldição da morte pode ir contra ele, né? Que a pessoa fica marcada pro resto da vida, como a Lily marcou o Harry. Essa é a marca que a gente recebeu do que Jesus Cristo fez na cruz para nós, né? Então é muito, cara, é muito evangelho ali nessas páginas. Eu fiquei realmente impressionado quando eu terminei de ler o livro. Bom, então é isso. Mal feito. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.